Paz do Senhor, irmãos. Maravilha, hein? Estou sozinho aqui. Oh, Jesus, Senhor da glória. Muito bem, página 47. Ainda estamos falando sobre o Espírito Santo. E olha, vou dizer para vocês aí que nós vamos caminhar bastante, porque logo em seguida dessa lição aqui, nós vamos entrar no batismo com o Espírito Santo. Depois, o poder do Espírito Santo em nós, né? Mortificando as obras da carne e aperfeiçoando em nós o fruto do Espírito. Então, ainda nós temos bastante tempo sobre essa realidade. O poder do Espírito Santo através de nós, é capacitação, né, de poder. Então, creio que esse tempo é útil para nós conhecermos e prosseguirmos em conhecer, sermos por Ele conhecidos no relacionamento pessoal com o Espírito de Deus. Amém? Muito bem. Alguém leia para nós aí então Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. João 16, 13. Muito bem, dentre outras características, ele é o Espírito da verdade. Percebam o que Jesus está falando aqui. Aliás, eu baixei um livro, o que Jesus fala sobre o Espírito Santo. Dentre outras coisas, essa realidade aqui, o Espírito da verdade. Tá? E Jesus está dizendo, olha, quando ele vier, né, está falando para os discípulos, o Espírito da verdade. A verdade aqui é a palavra absoluta, tá, de Deus, com base, preste bem atenção, no caráter de Deus. Ok? Então, uma das evidências, das maneiras que nós identificamos e discernimos a obra do Espírito, é que ela está intimamente ligada com o caráter de Deus e com a sua palavra. Esse é um dos sinais ou direcionamento, né, principalmente para o nosso tempo, da necessidade sobre discernimento espiritual, né? Saber se é o Espírito de Deus que está dirigindo, está falando, está manifestando. Ele é o Espírito da verdade. Entenda que o Espírito de Deus jamais irá contra a verdade da palavra de Deus e do caráter de Deus, ok? Então ele é o Espírito da verdade, mas não somente isso. Quando ele vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Guiar, conduzir, dirigir, levar a. Aquela expressão lá no Evangelho de Mateus, que diz, Mateus 4, que o Espírito de Deus guiou Jesus no deserto ou ao deserto. A expressão ali é a ideia de tomar pela mão e conduzir. Então o Espírito de Deus, ele não somente é o Espírito da verdade, mas ele nos guia a toda a verdade. A princípio aqui a verdade é a verdade da palavra e do caráter de Deus, ok? Mas também a respeito de qualquer assunto. Entenda que toda a verdade absoluta, mesmo que ela não esteja na palavra de Deus, é uma verdade que nasceu e que vem de Deus. Se ela não muda, se é absoluta, é verdade que vem de Deus. Você entende isso ou não? Porque algumas pessoas têm dificuldade, às vezes, por exemplo, com relação aos médicos, por exemplo. Entendeu? Quem deu sabedoria a eles? O conhecimento científico absoluto. Deus. São verdades absolutas que existem na medicina, imutáveis. Essas verdades, elas foram descobertas. Qual a sua origem? Deus. Espírito da verdade, ok? Ao estudarmos a Bíblia, perceberemos que todo o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo, tanto pelas profecias messiânicas como pelas simbologias de Israel.
O Novo Testamento é formado pela biografia de Cristo, nos 4 evangelhos e por interpretações de todos os seus ensinos no restante dos livros. Se Jesus é o personagem principal das Escrituras e tudo culmina nele, não é de surpreender que o Espírito trabalhe para cumprir a obra de Cristo, aquele que se apresentou como a verdade. Lembra que Jesus declarou em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Tá? Às vezes a gente ouve o pessoal dizer que ninguém vai ao Pai. A declaração correta é que Jesus disse: ninguém vem ao Pai, porque para chegar ao Pai o único caminho é Jesus Cristo. Então Jesus é a verdade, como Deus é a verdade, e o Espírito é o Espírito da verdade, ok? O Espírito da verdade nos conduzirá por toda a verdade, ajudando-nos a cumprir os propósitos de Cristo na terra. Daí que existe essa sinergia, essa união, essa comunhão do Espírito de Deus e a palavra de Deus. O Espírito, ele nos dá a inspiração, a iluminação. Já falei, né, que nós temos aqui a revelação. Essa é a revelação de Deus, de Gênesis, Apocalipse. Essa é a revelação. Então nós já temos a revelação, amém? Agora, para eu entender e compreender a revelação, eu preciso da iluminação, e aí entra o Espírito da verdade. Daí a necessidade de ler a Bíblia, não como mera disciplina ou hábito, mas partindo do princípio de que ela é verdade, e essa verdade só pode ser entendida, compreendida e vivida pelo Espírito da verdade em nós e através de nós. Se faz necessário constantemente eu pegar a Bíblia para ler, meditar, estudar, memorizar, pedir para que o Espírito de Deus nos ensine, para que o Espírito de Deus traga a iluminação, o entendimento, a compreensão da revelação sagrada. Não leia a Bíblia como se fosse um livro comum. Sem o Espírito de Deus é um livro como qualquer outro. Aqui não existe uma mágica, entendeu? Ele não é um objeto místico, coisa desse tipo, não. É um livro. Agora, inspirado pelo Espírito, iluminado pelo Espírito, é a palavra de Deus. É assim que funciona. Então, se faz necessário pedir para que o Espírito da verdade nos guie a toda a verdade. Percebam que aqui a expressão diz assim, ó: ele vos guiará a toda a verdade, em direção a, tá? O texto diz: porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Tá? Ele fala a respeito, na verdade o Espírito de Deus, ele está falando o que o Pai já falou e o que o Filho já falou. Por isso que não existe novas revelações. Pouco tempo atrás alguém chegou a mim preocupado porque descobriram lá não sei aonde, descobriram o livro de Judas, não sei, parece que foi o livro de Judas e tal, e tem algumas coisas ali que estão contradizendo os evangelhos e tal. Pelo amor de Deus, a revelação já está fechada. Pode surgir qualquer outra, e vai surgir, mas a palavra inspirada e a revelação que nós já temos, ela é suficiente. Então se faz necessário perdão, irmãos, nós atentarmos para a palavra como palavra de Deus. Já estão trazendo, obrigado, irmã Cristina. E o Espírito da verdade vai nos guiar em toda a verdade, ok? Ele também é o autor das Escrituras. Alguém leia para nós 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo 3, 16. Pode ler o 17 também para nós, por favor, irmão Cláudio. Olha só o propósito aí, mas primeiro nós vamos entender o seguinte: toda a Escritura, obrigado, muito obrigado, toda a Escritura está se referindo
primeiramente ao Antigo Testamento, porque o Novo estava sendo escrito. Tá? Eu sei que hoje algumas mentes, né, no meio evangélico estão supervalorizando o Novo Testamento em detrimento do Antigo Testamento, como se o Antigo Testamento não fosse palavra inspirada. Esse texto aqui, Paulo está escrevendo a Timóteo e está se referindo diretamente, primeiramente, ao Antigo Testamento. Então, toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela é soprada, a inspiração é soprada, ela vem de Deus. Foi Deus que disse para os mais de 40 autores, ao longo de mais de 1000 anos, escrever. Sem anular personalidade, temperamento, índole, tá? Eles não perderam o sentido. Está entendendo o que eu estou desenhando aqui para você? Para você não confundir com outra coisa, entendeu? Não foi uma sessão, tá? Entendeu ou não? Não tem nada a ver com isso. Eles não perderam o sentido, Deus não anulou sua personalidade, seu temperamento, muito pelo contrário. Tanto que você vê a característica em cada livro dos autores. Você pega o Pentateuco, você vê Moisés, temperamento. Você pega as cartas de Paulo, você vai ver, pega as cartas de Pedro. Tá? Toda experiência com o Espírito de Deus, ela não vai anular a nossa personalidade, não existe isso, irmãos. Ela vai ser aperfeiçoada. Então toda a escritura é inspirada por Deus. Aí ela vai dizer assim, ó, é útil, essa expressão no original significa lucrativo. Traz um resultado eficaz. Aí ele vai dizer o seguinte, ó, é útil para, em primeiro lugar, o ensino. Aqui a ideia de instrução, doutrina. Eu sei que alguns têm dificuldade com doutrina, tá? Mas a doutrina é inspirada pelo Espírito de Deus, está na palavra. Ensino, doutrina. Aí ele vai dizer assim, ó, para a repreensão, tá? A ideia de verificação pelo qual algo é provado ou testado, vai ser colocado à prova se é verdadeiro ou não. Quer dizer, repreender, a ideia da palavra repreender é o seguinte: se eu estou andando no caminho que foi estabelecido por Deus, se a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz nos meus caminhos. Quer dizer, a repreensão aqui é justamente trazer a origem, ok? Para a correção. E a ideia de correção aqui é restaurar um estado correto. A pessoa que perdeu, se a perdeu, a Bíblia vai trazer correção. Então, é instrução, repreensão, correção, educação. Todo o treino e educação infantil. Como se comportar, como agir. Escute uma coisa. A partir do momento que nós começamos a caminhar com Deus e ser conduzidos pelo Espírito de Deus, nós não podemos ser pessoas que vivem na reação, sempre reagindo. Reação é algo secundário. Você está entendendo isso ou não? Nós temos que ser pessoas que agem, nós vamos estar agindo. O cristão não reage, ele age. Ele tem um princípio de vida, um estilo de vida que está em Cristo Jesus e que é capacitado pelo Espírito de Deus, e a orientação para ele andar, se comportar é a palavra de Deus. Como que eu devo me comportar como esposo, como esposa, como filho, como pai, como mãe, como profissional, como discípulo de Cristo? Como que eu tenho que me vestir? Como eu tenho que falar? Educação. É o que a palavra de Deus diz. Eu sei que essa geração é uma geração hiper, super, mega sensível. Porque hoje correção, educação, ensino, repreensão, é uma coisa horrível. Não. Isso aqui parte do coração de um Deus que ama. De um Deus que aperfeiçoa. Então,
Deus, através da sua palavra, Ele vai ensinar, Ele vai repreender, Ele vai corrigir, Ele vai educar na justiça. Justiça é aquilo que é correto aos olhos de Deus, não aos olhos da sociedade, aos olhos da religião, não, aos olhos de Deus. Aí o propósito, a fim de que o homem de Deus, essa expressão muito conhecida no Antigo Testamento, o homem de Deus e a mulher de Deus, no Antigo Testamento, eram aqueles que tinham Deus no centro de suas vidas, e se guiavam segundo a palavra de Deus ministrada à mente e o coração deles. Esses eram os homens de Deus. Não eram apenas homens que, como Elias, orava e descia fogo do céu. Não, antes disso, de fazer coisas extraordinárias, o seu andar era extraordinário porque eles andavam com Deus. Eles tinham o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Deus está me vendo. Você faria isso se Deus não estivesse te vendo? Você falaria assim se Deus não estivesse te vendo? Esse é o temor. Você vê como uma coisa aperta, né? E por isso, Paulo está dizendo para Timóteo, que era pastor de Éfeso, que a palavra tem esse propósito, a fim de que o homem de Deus seja, em primeiro lugar, perfeito. Sabe qual é a ideia de perfeito? Maduro. Gente que amadurece, né? Vem num processo de crescimento, vai amadurecendo à medida que vai obedecendo, que vai caminhando com Deus, né? Deixando as coisas de menino, deixando as coisas de criança, o apego aos brinquedos. Estou desenhando para você aqui, sabe? E à medida que vai crescendo, vai amadurecendo, a palavra vai trabalhando cada vez mais, de uma forma mais intensa, profunda e eficaz, e perfeitamente habilitado. Olha só, habilitado, que a ideia é de completar, de suprir com perfeição para toda boa obra. Eu fico assim, irmãos, que pessoas que querem trabalhar para Deus e para o povo de Deus, e que não leem a Bíblia. Eles não têm tempo, estão tão ocupados trabalhando para Deus, que eles não têm tempo de ler a Bíblia. Como é que vão ser habilitados? Capacitados. De onde vem a capacitação? De onde vem esse aperfeiçoamento, se não da palavra de Deus, através da ação do Espírito da verdade? E eu não estou falando aqui de fazer seminário, você pode até fazer. Eu estou falando, irmãos, de nós nos debruçarmos no texto sagrado, em primeiro lugar, com o propósito de comunhão com Deus, ouvir Deus, Deus falar comigo, Deus está falando comigo, Deus me ensinando, me instruindo, me repreendendo, me educando na justiça, me levando à maturidade e me habilitando. Sabe aquela ideia lá que você, né, fez todas as aulas, né, Ângela? Fez as aulas lá, fez a prova, né, você passou, agora você está habilitado aqui, a sua habilitação, você pode. Essa é a ideia, irmãos. Palavra de Deus. Pastor, eu não gosto de ler. Então adquira o hábito da leitura e comece a ler a palavra. Não pense e não haja como eu ouvi alguém dizer assim: não, pastor, esse negócio de estudar, de pesquisar, isso aí é para quem? Na hora o Espírito Santo desce. Eu era menos polido que eu sou agora, aí você imagina. Não, o Espírito Santo não está no... Isso é outro Espírito. Espírito Santo não, ele é o Espírito da verdade. A capacitação não vem só do revestimento, vem do revestimento e da submissão à palavra de Deus, que eu leio, eu estudo, medito, para o meu crescimento e para o crescimento dos meus irmãos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, seja bem sincero, bem tranquilo, porque eu vou deitar e dormir. Seja bem verdadeiro comigo. Você percebe quando eu estou pregando e quando eu estou dando estudo aqui que eu não me preparei? Percebe ou não percebe? Sim. Você, o pastor hoje não leu nada. Não se preparou. Percebe ou não? Fala a verdade, irmão. Eu ouço isso direto na minha casa.
Você não vai ler? Tem escola hoje, você não vai ler nada? Não vai estudar nada? Já leu? Já preparou? Essa é a ideia. Esse é o desejo, o plano de Deus para cada um de nós. Isso aqui não é só para pastor, não, irmão. Isso aqui é para a vida cristã. Pare com aquela ideia de que quem tem que estudar, quem está aqui na frente. Quem está aqui na frente falando tem que saber. Não, não, todos nós. A palavra de Deus é Deus falando conosco. Tem gente que nunca vai trabalhar aqui na frente, irmãos, mas vai servir a Deus e o povo de Deus em outras áreas. Como é que ele vai ser habilitado? Na junta diaconal, em outros ministérios, na ação social. Sabe, há uma mentalidade elitizada. Não, mas quem tem que estar preparado mesmo, ler, estudar, é o pastor, é o presbítero, quem ensina, é o professor na escola bíblica, né? Eu sou do louvor, eu toco o instrumento, eu canto, eu trabalho na ação social, eu não preciso disso. Precisa, porque você é cristão, nascido de novo. E por isso o texto sagrado diz assim, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você tem que saber o que você está fazendo, para quem você está fazendo e por que você está fazendo. E por favor, não tenha aquela mentalidade de como eu ouvi alguns aí falar assim, não tem esse negócio de galardão não, pastor, meu negócio é entrar no céu, eu não quero saber de galardão. Então, se não quer saber de galardão, não vai para o céu não, irmão. Dê graças a Deus que eu não sou Jesus. Não quer galardão? Então fica aqui na terra, fica com o anticristo aqui, fica depois é lançado lá no lago de fogo e enxofre. Você está rejeitando algo que vem de Deus? Tem noção? Toda boa dádiva e dom perfeito vem dele. Você imagina a vergonha que vai passar naquele dia lá nas bodas do Cordeiro. Vai estar o caos aqui na terra, 7 anos de tribulação, grande tribulação, o negócio vai ficar horrível. E já está chegando, já está logo aí. E a igreja arrebatada está nas bodas do Cordeiro e vai para, inicia-se então o tribunal de Cristo, né? Para galardão. E tem gente que trabalhou aqui, não vai ganhar nada lá. Agora você imagina o Senhor Jesus me chamar e me perguntar diante da toda aquela multidão salva: Júlio, o que você fez? Eu fiz isso, fiz isso, e fiz mais isso. E você fez o que eu ordenei você fazer? Não, isso eu não tive tempo. Não teve tempo. Não, eu me envolvi com outras coisas, Senhor, mas servi todo mundo. Pois é. Ou então você fez com que intenção? Você não tem galardão nenhum. Você está salvo, vai morar toda a eternidade no céu, mas você não tem galardão. Principalmente a intenção do coração. Irmãos, nós vamos nos surpreender. Aliás, uma dica de leitura aí, John Bevere. Como é o nome do livro lá, Ângela? Me ajuda aí. Agora eu vou lembrar o nome do... Ele fala sobre essa questão dos galardões. Um livro, não sei o que, da eternidade. É fantástico. Eu estava lendo aquele livro e digo, meu Deus do céu, cara. Aí vão chamar vão chamar um irmão, naquela multidão, imagina a multidão de salvos. E Jesus vai chamar, Não. Movido pela eternidade. Fantástico esse livro. Leia esse livro. Aí vão chamar aquele irmão que na sua igreja local praticamente não tinha relevância, o que ele fazia não era visto pelos outros, mas o que ele estava fazendo, ele fazia para Jesus. Aí ele está do lado de um Júlio na vida, foi pastor, e que fez e aconteceu, eu estou lá esperando os meus galardões, aí não recebo nenhum. Estou salvo, mas envergonhado, para não dizer outra coisa. Aí aquele irmão recebe o galardão,
de um serviço que quase nem era visto pela grande maioria, mas porque ele fez para Jesus. Você está entendendo? E ser habilitado pelo Espírito de Deus através da palavra é isso, irmãos. Para quem eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Quem me chamou? Eu posso ter inúmeras razões para não estar aqui, por questões pessoais, particulares, questões de convívio na igreja, dos irmãos. Você sabe que eu estou falando aqui ou quer que eu desenhe? Mas uma coisa eu tenho que ter muito firme no meu coração: quem me chamou e para quem eu estou fazendo. Certa vez eu disse para o Senhor: não vou pregar mais para esse povo não. É uma outra situação, eu estava em outro lugar, e eu disse: não vou mais, não vou usar os dons aí, os meus dons. Eu falei assim para o Senhor: Senhor, não vou usar os meus dons com esse povo que não quer saber de nada. E orando, indignado, aquela coisa toda, e chorando, e lamentando, pobrezinho de mim, Deus. Aí eu disse assim: em primeiro lugar, filho, os dons não são teus, são meus, e eu te emprestei para edificar a minha igreja, isto é, os teus irmãos. Então você tem que fazer para mim e para os teus irmãos. Não é uma questão de querer, é uma questão de obediência. Fiquei feliz, irmão. Você está entendendo ou não? O Espírito de Deus, Ele é o autor das Escrituras, ok? Ele nos capacita para isso. Tudo que cremos e fazemos é baseado na Bíblia, as Escrituras Sagradas, que concordamos ser a palavra de Deus. Podemos dizer que tanto o Antigo como o Novo Testamento tem como autor o Espírito Santo, que inspirou mais de 40 escritores diferentes. Essa verdade é apresentada também por Pedro em 2 Pedro 1:21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é o livro que tem o seu autor presente em todos os momentos de leitura. Para entendê-la, basta pedir esclarecimento a Ele. Seja você mesmo. Por exemplo, eu pego a Bíblia para ler depois de um momento de oração, que no meu caso, né, irmão, isso aí é uma questão particular. Mas eu percebi claramente que eu tenho uma iluminação maior, mais, digamos assim, rápida, quando eu leio a Bíblia depois de um momento de oração. Eu percebi isso. Em alguns momentos eu fazia o devocional, primeiro eu lia a Bíblia e depois eu orava. Mas depois eu comecei a perceber que ao orar e depois ler a Bíblia, eu estava mais aberto, mais sensível, enfim, né? E a iluminação vinha de uma forma mais eficaz, tá? E eu leio a Bíblia falando com Deus. Eu vou lendo o texto sagrado, eu vou lendo como a expressão meditar, né? Que meditar é falar baixo. Por exemplo, eu abro aqui no Salmo 139, estou fazendo a minha leitura hoje, é o Salmo 139, e começo a ler assim, ó: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda não me chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já a conhece toda. Senhor, Tu és onisciente, na Tua onisciência, Tu me conhece e me conhece plenamente. Tu me sondas, Tu me examina, e eu vou falando com Deus. É dessa forma que eu leio a Bíblia. Às vezes eu fico em silêncio, esperando que algo aconteça, mas às vezes alguma coisa acontece, às vezes não acontece nada, eu sigo lendo. Como é que você faz? Faça do seu jeito, sabe por quê? Deus tem uma particularidade com cada um dos seus filhos e filhas. Deus não quer nada mecânico, irmãos, nada, sabe, litúrgico. Quando eu falo aquela coisa assim programada, seja você mesmo.
No seminário, às vezes nós saímos para um momento devocional, e eu via a gente sentada no chão assim, lendo a Bíblia, falando com Deus, outros deitados, era uma loucura, parecia um bando desviado, um bando de louco, doido. E tinha uns que mais ortodoxos, aquela coisa toda, sentados, outros de joelho, uns mais espirituais, aquela coisa toda. Mas cada um dentro da sua realidade, da sua individualidade. E Deus não só respeita isso, mas Ele espera isso de cada um de nós. Eu conheci um irmão que ele lia a Bíblia com 2 cadeiras no seu quarto. Uma era para o Senhor e outra para ele. Uma cadeira virada para ele. Ele estava lendo a Bíblia e falando com o invisível que estava ali, de forma natural, mas sendo ele mesmo. Você está entendendo ou não? Tem gente que lê a Bíblia tomando chimarrão e vai falando com Deus, né? Deus ainda não toma chimarrão, mas só toma. Então, às vezes parece que o que soa parece às vezes para nós irreverência, lógico que a gente tem que discernir isso. Para Deus é a individualidade de cada um. Seja você mesmo diante de Deus. Se retire para falar com Ele do seu jeito, da sua maneira, sabe? Algumas pessoas têm dificuldade de chegar para Deus e dizer: Deus, hoje eu não estou bem não, Senhor. Não estou bem não. Sabe, aconteceu um negócio assim, eu ouvi aquele negócio, aquela pessoa falou isso, aquilo entrou no meu coração, Senhor. Eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? Mas eu me ocupei com isso, Senhor. Isso não deve ser o conteúdo da minha oração, mas eu preciso colocar isso diante de Ti. Eu sei que Tu sabe, Tu ouviu também, né? Mas Tu está olhando para o meu coração, Tu está vendo isso, Senhor. E eu não quero me ocupar com isso, eu não quero, a não ser que Tu queiras que eu venha orar sobre isso, ou agir de alguma forma em relação a isso. Me dá direção, me dá orientação. Quer dizer, essa desenvoltura, essa espontaneidade, Deus espera isso de cada um de nós. E se você tem uma linguagem mais ortodoxa, mais teológica, ou grandioso e soberano, único e verdadeiro, onipotente, onisciente, onipresente, Emanuel, não tem problema nenhum. Se esse é você, seja assim diante de Deus. Mas não, escute bem, não determine isso sobre os seus irmãos. Deus tem uma particularidade com cada um de nós. Teve um tempo que eu ficava muito indignado, porque eu costumava levantar cedo para orar e para ler a palavra, e a Ângela ia fazer o devocional dela só depois que ela limpava todas as coisas lá de tarde, porque de manhã tinha que limpar a casa. Marta, na minha cabeça. Entendeu? Marta. Aí um dia, alguém chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor ora? Oro. E que hora o senhor ora? Eu oro de manhã. Ah, pastor, eu oro de madrugada. De madrugada? Mas eu tenho que ser muito corajoso. Não, pastor, tem que ser bem espiritual para orar de madrugada. Todo mundo ora de manhã cedo. Aí eu entendi, porque foi Deus que falou comigo. Porque eu criticava minha esposa, porque ela fazia o devocional depois de tarde, depois que ela limpava toda a casa de manhã. Você está entendendo ou não? Seja você mesmo, do seu jeito, da sua maneira, mas desfrute da presença de Deus. Eu às vezes chego diante do Senhor e Senhor, eu estou aqui para ouvir a Tua voz, agora é através da Tua palavra. Espírito Santo, Tu inspiraste o autor sagrado. Por exemplo, se eu estou lendo Isaías, Tu inspiraste o profeta Isaías para escrever esse livro. Me traz a iluminação que eu preciso. E começa a ler. Vai lendo, vai falando, vai interagindo. Deus está presente. Você vai ver que fantástico, que maravilhoso que é. Muito bem. Evangelho de João, capítulo 16, versos 7 e 8. Alguém tem alguma coisa para dizer, para falar, para contrariar, para... Está tudo certo? Não estou entendendo nada?
Evangelho de João, capítulo 16. Versículo 7 e 8. O que diz aí? O Espírito Santo, irmãos, ele está envolvido na salvação dos perdidos. A palavra convencer aqui é sentenciar, ou então trazer a confrontação que gera convicção. É isso que o Espírito de Deus faz na vida do não regenerado, tá? E ele faz isso através da palavra que é anunciada. Ok? É o que Jesus está dizendo aqui. Ele vai convencer o mundo do pecado. Percebam aqui pecado no singular, não no plural. Da justiça e do juízo. Qual o pecado aqui? O verso 9 vai responder: pecado, não pecados. Tá? Ele está falando de pecado. Pecado porque não creem em mim. Tá? Aqui é a rejeição de Cristo. Rejeitar a Cristo para perdão, rejeitar a Cristo para salvação. Isso é pecado, tá? Esse pecado tem base no orgulho, na soberba, no egoísmo e na independência de Deus. Por isso que é pecado. E esse pecado é a origem de todos os pecados, que são práticas pecaminosas. Os irmãos entendem essa diferença, né? Ok? Esse pecado nos condena. Esse pecado coloca sobre nós uma sentença de morte, pecado. Se eu morrer nesse pecado, eu morro condenado. Ok? Ele não só convence do pecado, mas ele convence também da justiça. Verso 10, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Em outras palavras, Deus, através de Jesus, já fez o que tinha que fazer para a nossa salvação. Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Essa é a justiça de Deus. A ira de Deus foi derramada sobre Cristo. Se eu me entregar a Cristo, me render a Cristo, tá? Eu estou salvo. Se eu rejeitar a Cristo, tá? Eu rejeito a justiça divina. Então a ira que veio sobre Cristo, agora vai vir sobre mim. E essa é a justiça. Tá? Aliás, a Bíblia fala de 5 aspectos da ira divina. Tá? A ira eterna, que é a condenação eterna. A ira escatológica, tá? Que é a ira do final dos tempos, né? Que já está chegando aí. 7 anos de tribulação e grande tribulação. O negócio vai ser horrível, inimaginável. Essa ira escatológica, ok? A ira retributiva, que é a ira em que Deus, que é a ira baseada no princípio de semeadura, né? Eu vou colher aquilo que eu semeio, tá? Essa é a ira divina, tá? Também é retributiva. A ira do abandono. Por exemplo, lá em Romanos 1,18, a partir do 18, o texto vai dizer assim, que Deus os entregou, né? Por 3 ou 4 vezes o texto vai dizer, Deus os entregou, tá? Isto é aquela ideia assim, ó, em que Deus fala, adverte, chama o arrependimento, a pessoa não vem, então ele entrega. A pior coisa, irmãos, é quando Deus entrega uma pessoa, uma cidade, um estado, uma nação, uma geração a si mesma. Qual que é a ideia de entregar? Viva a vida que você quiser. Nós nos encontramos no dia do juízo final. Se uma coisa que nós temos que ter temor, irmãos, é de que Deus nos entregue a nós mesmos. Isso é uma manifestação da ira. E olha só, depois você lê Romanos capítulo 1 a partir do 18, sinais de que Deus entregou uma geração, uma sociedade. Pecados imorais terríveis, sendo legalizados,
sendo apoiados e incentivados. A imoralidade como coisa normal, a idolatria como coisa normal. Deus entregou essa geração, né? E nós estamos vivendo essa realidade hoje, irmãos, tá? Nós estamos vivendo a ira do abandono. O único meio de resolver isso é arrependimento, tá? Então o Espírito convence da justiça, do pecado, da justiça e olha só, do juízo. Por que do juízo? Verso 11: porque o príncipe deste mundo já está julgado. Se ele já está julgado, e a terça parte que desceu com ele, todos aqueles que se rebelarem contra Deus, não entregando a sua vida a Cristo, a única coisa que eles vão ter de Deus é o juízo. Serão entregues ao tormento eterno. Esse é o juízo. O Espírito convence. O Espírito tem o juízo que está vindo aí, um julgamento, e Deus não tem balança injusta. Com Deus não tem dois pesos e duas medidas. Ele não negocia, porque o seu caráter está em jogo, o seu caráter é imutável e a sua palavra é imutável. Não terá outra oportunidade. Mas que Cristo venha agora, digamos assim, Cristo veio, arrebatou a igreja, ou então Cristo veio para reinar, não, então Cristo tem que morrer de novo. Ele não vai morrer de novo. Nós vimos aqui na Páscoa, né? Ele veio como cordeiro e voltará como? Ele voltando como leão, ele não vem para morrer mais, irmãos. Ele já morreu. Agora ele vem para julgar e derramar a ira do Pai sobre os pecadores não arrependidos. E o Espírito de Deus trabalha isso. Por isso que quando nós orarmos por uma pessoa que está longe de Deus, nós devemos, dentre outras coisas, pedir: Espírito Santo, convence fulano do pecado, da justiça e do juízo. Porque é o Espírito que convence, é o Espírito que vai confrontar, é o Espírito que vai abrir os seus olhos, é o Espírito que vai destapar os seus ouvidos. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Irmãos, a conversão de uma pessoa, a salvação de uma pessoa é um milagre, é sobrenatural. Isso não é produto da religião, sabe? Não, de uma lavagem cerebral, não, irmãos. É um milagre. A pessoa ela é tirada de um estado de morte espiritual e é colocada num estado de vida sobrenatural e de vida eterna. É uma obra do Espírito. A pessoa entender: olha, eu sou pecador, mereço a ira divina, mas eu me arrependo. E eu entrego a minha vida a Cristo Jesus para que Ele seja o meu Senhor. Isso é obra do Espírito de Deus. É sobrenatural. E daí nós precisamos pedir ao Espírito que atue, que convença, que abra os olhos, destape os ouvidos, quebrante o coração, crie circunstâncias para que essas pessoas venham aos pés de Cristo em arrependimento e fé. É obra do Espírito. A salvação é algo que acontece pela graça, por meio da fé e do arrependimento dos pecados. Para todo esse processo acontecer, o Espírito Santo é fundamental. Quando Nicodemos questionou Jesus a respeito de entrar no reino dos céus, salvação, Jesus falou-lhe a respeito de um novo nascimento da água e do Espírito. Está lá no Evangelho de João capítulo 3. Poderíamos definir esse duplo nascimento da seguinte forma: o nascer da água é a minha decisão para com Deus, e o nascer do Espírito é a decisão de Deus para comigo. O nascer do Espírito é a capacitação sobrenatural e pela graça para que o homem consiga cumprir tudo que se decidiu no batismo das águas. Quanto ao convencimento de pecado, que produz arrependimento para a salvação, isto também é obra do Espírito de Deus, é essa confrontação. Então o Espírito de Deus, ele está envolvido em todo esse processo e atuação para a salvação e a redenção do perdido. É obra do Espírito de Deus. Nós temos que levar isso em consideração e em oração, quando orarmos pelos perdidos, né, e declararmos: Espírito de Deus, e só serão convencidos se tu o convenceres. Seus olhos só serão abertos se tu abrir os seus olhos. Seus ouvidos só serão destapados se tu abrir os seus ouvidos. O coração só será quebrantado se tu operar no coração de cada um deles. Por isso nós te pedimos: Espírito de Deus, opera, traz quebrantamento, traz contrição.
Uma das coisas que nós devemos continuar orando, por exemplo, sobre a cidade de Santana do Livramento, que o Senhor visite essa cidade com arrependimento, irmãos. Quebrantamento, contrição. Que o Senhor venha sobre Santana do Livramento com arrependimento genuíno. Porque arrependimento é a porta de entrada para a salvação. As pessoas entenderem a sua condição de pecaminosidade, de pecador, de condenação eterna, e que o único meio de salvação é Jesus Cristo, o Senhor. Isso é obra do Espírito de Deus. Amém? Quanto tempo eu tenho aí? 5 minutos? Ok, eu vou falar aqui, mas depois a gente continua, porque é importante também, tanto quanto. Romanos capítulo 8, verso 13. Alguém leia para nós, por favor. Romanos capítulo 8. Muito bem, Paulo está escrevendo aqui aos Romanos, ele está falando sobre a obra santificadora do Espírito de Deus em nós. É Ele quem nos santifica, né? E percebo aqui que ele está dizendo assim, porque se viver de segundo a carne, ele está falando aqui para a igreja. O que é viver segundo a carne, irmãos? Quando você ouve essa expressão assim, ó, fulano está vivendo segundo a carne. Dirigido pelos seus desejos, ok? Isso aí. E aí Paulo diz assim, olha, se vocês têm esse estilo de vida, segundo a carne, vocês estão caminhando para a morte. E a morte aqui, ela é tanto física, tá? Porque o pecado abrevia os dias, né? Ah, fulano morreu, né? Chegou a hora. Não, tem gente que morre antes da hora. A morte não é um fatalismo, irmãos. Não é, não. O provérbio diz que há caminhos para o homem que parecem ser bom, mas são caminhos de morte. E se eu for por esses caminhos, eu vou morrer antes do tempo. Porque a morte também é uma consequência da desobediência, o resultado da desobediência. Ok? Não é fatalismo, chegou a hora, já é, não. Tem gente que morre antes. A Bíblia diz que o ímpio, ele é tirado da terra antes que termine os seus dias. Então, antes do tempo. Então Paulo está dizendo aqui, ó, que aquele que caminha na carne, que anda na carne, ele vai caminhar para a morte física e separação eterna de Deus. Aí ele vai dizer assim, mas se pelo Espírito, através do Espírito, eu mortificar os feitos da carne, então é uma responsabilidade minha, é uma decisão minha, assistido, ajudado, dirigido, conduzido e capacitado pelo Espírito, mas é uma decisão minha. Portanto, andar na carne ou no Espírito é uma decisão. O nascido de novo pode decidir por isso. É uma escolha. Então, é totalmente possível nós andarmos no Espírito. E pelo Espírito mortificarmos os feitos, ele está falando aqui do corpo. E é corpo mesmo. Porque antigamente este corpo aqui era usado para as práticas pecaminosas. Agora ele deve ser usado para glorificar a Deus. No próximo programa, nesse mesmo horário, a gente volta nesse assunto. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Ele é o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. Ele é aquele que é o autor das Escrituras e que por meio delas Ele nos ensina, nos repreende, nos corrige, nos educa na justiça. Ele é o Espírito que convence, que traz a salvação. Ele é o Espírito que nos santifica. Espírito Santo, Consolador amado, Tu és o Espírito da verdade, o autor das Escrituras, e que através das mesmas, Tu, Espírito Santo, nos ensina, nos repreende, nos corrige e nos educa na justiça, com o propósito da maturidade
e de sermos por Ti capacitados para toda boa obra. És Tu, Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado porque um dia fizeste isto em cada um de nós. E hoje, pela graça, estamos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Declaramos nesta noite, ó Espírito Santo, que a nossa escolha é não vivermos segundo a carne, caminhando para a morte, mas através de Ti, ó Espírito Santo, por Ti, ó Espírito Santo, continuarmos a mortificar os feitos do corpo, para vivermos em santidade, para a glória do Senhor. Obrigado por nos assistir, nos ajudar, nos capacitar. Obrigado por Tua santa presença em cada um de nós. Oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Você que trouxe a sua oferta pode colocar no gasofilácio.